Vamos dar início a mais um Diálogos Federativos aqui na ABM. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo o Alexandre Mota. Ele é o presidente da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. É um órgão ligado ao Ministério da Saúde e também é um órgão governamental que já existe há muito tempo, né, e foi criado para resolver e contribuir na solução dos grandes desafios que o nosso país ainda tem na área de saneamento e com foco nas cidades até 50 mil habitantes, que é a prioridade, vamos dizer assim, praticamente é o público da FUNASA, né? Mas, para a gente ouvir sobre isso, o Alexandre está aqui com esse grande desafio, até porque a FUNASA, há algum tempo, praticamente foi extinta, né? E agora ela foi retomada e está num processo de reorganização para poder atender essa grande demanda. Mas eu vou ouvir o Alexandre para falar um pouquinho sobre como é que está esse processo, Alexandre. Você assumiu há pouco, acho que menos de um ano ainda, né? Não, um ano, mais de um ano. Mais de um ano que você já está à frente da FUNASA. A gente gostaria de ouvir a ABM, que é uma entidade de municípios, que temos muitos municípios que são filiados, que a gente tem relação, que é o público da FUNASA, com menos de 50 mil habitantes. Portanto, a sua conversa aqui nos diálogos federativos vem ao encontro aí das nossas expectativas também em relação ao futuro da FUNASA. Gilmar, primeiro manifestar a minha alegria de estar aqui no programa com você, mandar um abraço a todos os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras dos municípios brasileiros vinculados à ABM ou a outras instituições. Eu sou um municipalista já de primeira hora, fui secretário municipal de finanças em Piracicaba, no interior de São Paulo, então eu tenho muita conexão com a discussão municipal e é com esse espírito que eu vim para Brasília já em 2003 e que é com esse espírito que eu continuo a minha jornada na administração pública federal, sempre pensando em construir as melhores soluções para a sociedade brasileira, mas considerando que o município é uma referência fundamental. Dentro desses elementos que você colocou inicialmente, eu acho que vale a pena, eu não tive a oportunidade ainda de fazer um relato sobre isso, mas eu acho que vale a pena e esse relato acaba sendo dado com exclusividade para vocês da ABM. No dia 2 de janeiro de 2023, a FUNASA foi extinta através da medida provisória 1156. E a partir do dia 2 se instaurou um processo bastante acelerado de execução dessa ordem de extinção, né? Porque as pessoas não são obrigadas a saber disso, mas quando você extingue um órgão, você precisa dar destino para todos os elementos que o compõem, né? Seus imóveis, seus servidores, porque o servidor não desaparece, então ele precisa ser alocado em outro órgão. E para você ter uma ideia, durante a vigência da medida provisória, que foi até o dia 31 de maio de 2023, efetivamente a FUNASA foi extinta, inclusive materialmente. Não havia mais servidores, não havia mais orçamento, não havia mais patrimônio, não havia mais nada. E como o Congresso Nacional não votou a medida provisória, ela perdeu a sua vigência. Ah, sim, por conta disso. E ela perde a vigência na meia-noite do dia 31 de maio para o dia 1º de junho. E isso significa o seguinte, que na manhã do dia 1º de junho... Ela passou a existir novamente. Exatamente. A FUNASA voltou e ela voltou com base nas legislações que existiam antes e que haviam sido revogadas pela medida provisória. Como a medida provisória perdeu a sua validade, as legislações que parametrizavam a existência da FUNASA, seu regimento interno, sua lei de criação, voltaram a vigir. E com isso, aconteceu uma situação muito sui generis, né? A fundação já tinha sido materialmente extinta. Então, ela precisava, em função dessa situação, ser completamente recriada. O governo, então, passou a trabalhar nisso e, no dia 20 de julho,
foi tomada a primeira medida efetiva de recriação da FUNASA, que foi a minha nomeação. Eu fui nomeado no dia 20 de... Saiu a publicação no dia 20 de julho de 2023. Nesse dia, eu gosto de contar isso, porque é meio anedótico, é engraçado hoje, mas não foi nada engraçado naquele momento. Eu era o único servidor da Fundação Nacional de Saúde. Meu Deus. E quem conhece de administração pública já tá na cabeça Jesus Cristo. E eu tomei posse, eu acho que 5 dias depois. O ministro até me questionou: por que você não tomou posse imediatamente? Eu falei: ministro, eu estava pensando um pouquinho, mas pode ficar tranquilo, eu já estou tomando posse. E é bom lembrar que a FUNASA teve, antes da sua extinção, 1.556 servidores. E naquele momento era um só. E hoje está com quantos? E a partir dali eu fui reconstruindo toda a FUNASA. Hoje nós estamos, observa bem, desses 1.556 servidores, retornaram à FUNASA gradativa e lentamente 967 servidores. Nós adotamos a seguinte estratégia, porque isso é muito relevante, né? Até foi uma questão que eu coloquei para os colegas da Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais. Eu disse: não adianta me entregar 1.556 servidores hoje, porque do mesmo jeito que um muro não é um montinho de tijolos, uma organização não é um montinho de gente. A organização não funciona porque tem gente, ela funciona porque tem pessoas que estão vinculadas a processos e a fluxos e a relações, e aí essas pessoas, diante desses processos, fluxos e relações, elas operam buscando certos objetivos. Então a gente precisou reconstruir a fundação tijolo por tijolo. E primeiro a gente recriou a área de administração e a área a jurídica. Depois a gente recriou a diretoria executiva que cuidava dos convênios. Depois a gente recriou as superintendências. A FUNASA tinha e tem de novo 26 superintendências no Brasil todo. Todos os estados, né? Em todas as unidades da federação. Tem instalações da FUNASA com prédios, com veículos, com equipamentos. Exatamente. Né? Que hoje voltaram, então, a atuar. Né? E aí, Alexandre, eu já tive, assim, porque eu já acompanhei isso também quando eu estive no governo federal, que eu atuei lá por um bom tempo, né? E assim, a gente trabalhava muito com atender municípios. Eu cheguei aí em unidades da FUNASA, em outras regiões, em outros estados, né, para conhecer, porque a gente sabe da grande demanda que ainda nós temos nessa área de saneamento. E você também sabe muito bem das deficiências existentes lá na ponta, nos municípios, para essa finalidade. Se você olhar uma prefeitura hoje, até pela demanda e pela lei, as obrigações existentes, né, você tem uma equipe técnica na saúde e na educação e na assistência social, que são as 3 áreas onde a demanda é maior e a cobrança também é maior. Mas em outras áreas, por exemplo, como o saneamento, muitas vezes a prefeitura não tem nem um engenheiro nem na cidade. Além do quadro, não tem nem na cidade. Então, assim, essa deficiência, ela, claro que contribui. Né? E como que a FUNASA, nesse novo momento que vocês estão construindo, como que a FUNASA pode, né, contribuir para que essa expertise, esse conhecimento já existente possa, né, servir para que os municípios que ainda vivem esse drama, né, de não atenderem satisfatoriamente a questão do saneamento, da água, da coleta de esgoto, do tratamento de esgoto, dos resíduos sólidos, né? Quer dizer, são esses desafios. E a FUNASA, eu acredito que com esse processo de retomada, quer dizer, porque o Congresso deu uma resposta: olha, nós não queremos que a FUNASA seja extinta. Essa foi uma decisão do Congresso. Nós sabemos que o Congresso também hoje tem um poder com muitos recursos. Então, como que assim, o que vocês estão pensando daqui para frente em fortalecer isso e enfrentar esse desafio? Bom, vamos primeiro colocar o tamanho do desafio. É bom lembrar o seguinte: o Brasil tem 5.570 municípios, mais o Distrito Federal.
destes, 4.914 municípios têm menos de 50 mil habitantes. E nesses 4.914 municípios vive 1/3 da população brasileira. Hoje, quando a gente discute o saneamento, sendo didático, só para lembrar aqueles que não conhecem muito essa área, quando a gente fala de saneamento, nós estamos falando de tratamento de água, né, água potável, nós estamos falando de tratamento de esgoto, nós estamos falando de gestão de resíduos sólidos e de escoamento de águas fluviais. Então, se a gente olhar direitinho, tudo que a gente está falando é água. Né? Porque água tratada é um produto fundamental, mas quando a gente fala de esgoto, gestão de resíduos sólidos, escoamento, nós também estamos falando indiretamente da água, porque a gente está tentando evitar a contaminação do manancial e com isso aumenta a complexidade e o custo do processo de tratamento da água para torná-la potável. Né? Então, nós... temos uma outra divisão que é muito relevante que as pessoas saibam, quer dizer, a ideia de saneamento urbano e saneamento rural. Não é a mesma coisa. E quando a gente fala desses municípios com menos de 50 mil habitantes, embora a gente esteja falando de cidades, é bom lembrar que cidade não é tudo a mesma coisa. Uma coisa é você falar de São Paulo, ou de Campinas, ou de Manaus. Outra coisa é você falar de Ouro Fino, de uma cidade menorzinha com 20, 10, 5 mil habitantes. Porque e ainda você tem um outro componente, são as regiões também, né? Os biomas, né? Os biomas, as cidades, os municípios com territórios grandes, municípios com, por exemplo, com muitos povoados, muitos distritos, que muitas vezes o problema do fornecimento de água, por exemplo, está lá no distrito. Municípios que não têm... porque hoje a gente ainda tem uma parte dos municípios brasileiros que recebem água através de caminhão-pipa. Exatamente. Né? Quer dizer, esse desafio, por exemplo, do caminhão-pipa, que acontece nesses municípios com esse perfil que você está falando. Fala assim, bom, olha só, há quantos anos nós já temos, né, toda a tecnologia e condições de oferecer água, né, pelo menos a água tratada na casa das pessoas. Isso ainda não existe 100% no Brasil, é um grande desafio. Sim. E esse desafio está nesse grupo de municípios. E muitas vezes tentativas já foram feitas e não foram solucionadas. Eu acredito que a Funasa tem um conhecimento, sabe dessa realidade e de quanto isso é difícil de resolver, ou se é mesmo difícil, o que a gente pode fazer. Porque você lembra e fala assim, poxa, mas nós estamos em 2000, século XXI, nós temos situações, assim, a maioria da cidade brasileira tem 100% de água tratada e distribuída para a população. Por que esse grupo de municípios ainda vive esse desafio? Por que não conseguiu enfrentar até hoje? Então, esse para poder responder aquela sua pergunta anterior, o que a gente pretende fazer, a gente precisa ter clareza do tamanho do desafio. Aliás, a tua intervenção, eu estou achando que essa nossa conversa vai ser uma conversa paramétrica para muita gente, porque a gente está colocando questões aqui na mesa que são bem introdutórias, que em tese nós que somos mais do setor já dominamos, mas que a maioria das pessoas não domina. Então, por exemplo, quando a gente está falando... Quando eu fiz questão de dizer que o saneamento urbano é diferente do saneamento rural, é porque não é um pouquinho diferente, não. Ele é estratégica e essencialmente diferente. E isso define as nossas políticas. A política de saneamento para as cidades, por exemplo, com mais de 70, 80, 90 mil pessoas, é completamente diferente da política para as cidades menores. E esse grupo de municípios, só reforçando você tem neles um percentual de população na área rural bem maior do que os municípios. Exatamente. Normalmente é a metade da população mora na área rural, mora em povoados. A sede normalmente é menor do que a população rural que estão nos povoados, na região rural da cidade. E isso é decisivo, Gilmar, porque assim,
Quando a gente olha para uma cidade com a sua conformação normal, né? Quando você fala a palavra cidade, vem um negócio na sua cabeça. Prédios, ruas com asfaltamento, né? Escola e tal. Então, tem um certo adensamento populacional ali. E isso é que facilita a existência, por exemplo, de um serviço municipal de água e esgoto, ou, por exemplo, como em São Paulo, a Sabesp presta serviço para dezenas de municípios, mas você tem uma organização do processo e você resolve o problema do saneamento nessas cidades como? Você faz uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, um aterro sanitário, etc. São soluções que a gente chama soluções de escala. Você monta uma rede para coletar a água, uma rede para distribuir a água, uma rede para coletar o esgoto. E aí, com essa escala, você reduz os custos, aumenta a eficiência do sistema. Quando a gente está falando de saneamento rural, desses assentamentos que estão fora do espaço urbano, as soluções são outras, porque às vezes é uma casa aqui, uma casa lá, outra casa lá embaixo. Então, assim, você não tem como operar... A solução do esgoto é outra, você tem que fazer local ali, uma fossa séptica, por exemplo, né? Por exemplo. E tem outras tecnologias que estão sendo incorporadas para poder, com simplicidade, baixo custo e alta eficiência. Então, você veja o seguinte... O sujeito precisa ter qualificação técnica para entender a complexidade do processo. Eu acho que você coloca, nessa sua abordagem, reforça a necessidade de você ter uma área dentro do governo que vai cuidar desse grupo de municípios. Porque, quando, por exemplo, o Ministério das Cidades tem políticas, mas normalmente são voltadas para as grandes cidades, para as metrópoles, para as regiões metropolitanas, para as cidades médias, com a outra solução de resolução dos seus problemas. E a maioria dessas cidades, com exceção do esgoto, que é um problema, inclusive para cidades médias e grandes, muitas capitais, hoje você tem problemas graves até de fornecimento de água, né? Mas é por outros motivos, né? E hoje a gente tem ainda um outro componente, que é toda essa história da mudança na legislação de saneamento, que coloca para a iniciativa privada, né, trazer solução. Nós sabemos que a iniciativa privada não vai botar solução no município lá de Afuá, na ilha de Marajó, que tem um monte de distritos que não tem condição de ter água. Ali não é economicamente viável. Não estou citando Afuá, mas existem vários municípios, né, no Brasil com essa realidade. Não tem escala, então você não vai. Tem que ser o poder público que vai lá para resolver, né? Então, você ter políticas voltadas para isso, você ter recursos, né? Eu sei que contribui. Eu não sei se o governo lançou o PAC novamente, né? Retomou o PAC. Eu sei que no PAC 1 e 2, lá atrás, foi disponibilizado recursos via Funasa para saneamento nos municípios, né? E aí eu lembro que esbarrou também, por isso que eu fiz aquela pergunta para você, assim, na maioria dos municípios não terem projetos, por exemplo. Você tem uma demanda local, mas não tem nenhum estudo mostrando o que fazer para resolver solucionar aquele problema. Então, ter esses modelos já mais ou menos desenvolvidos, por exemplo, para esses perfis de município, eu acho que é uma coisa que a Funasa tem todas as condições e seria o papel dela mesmo. Na verdade, Gilmar, a Funasa deu uma das mais importantes contribuições ao saneamento básico no Brasil. Assim, historicamente, ela sempre foi a grande referência de saneamento no Brasil. É bom lembrar, assim, não há como contar a história do saneamento do Brasil sem contar a história da Funasa. Né? A Funasa é uma instituição que foi criada, na verdade, assim, o nome, a marca Funasa, ela data de 1991. Mas a Funasa, a Fundação Nacional de Saúde, ela, na verdade, é a fusão entre a antiga Fundação CESP e a antiga SUCAM. E essas duas instituições foram criadas no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de duas instituições que se transformaram numa Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, em 1991, e hoje nós temos mais de 80 anos de história. Mais de 80 anos de acúmulo de conhecimento e de construção das soluções de saneamento básico no Brasil.
A gente tem várias deficiências, tanto no saneamento urbano quanto no saneamento rural, mais no saneamento rural, mas é bom lembrar o seguinte, não há como contar a história do que existe sem lembrar que o que existe está intrinsecamente ligado com a Funasa. Com a Funasa, quer dizer, os problemas que foram... Porque, claro, hoje, se você pegar o número de municípios existentes no Brasil, vamos pegar o fornecimento de água, por exemplo, mais de 80% tem água coletada, água tratada e fornecida, né, encanada direto as empresas de saneamento municipal, na sua maioria, são empresas que surgiram de um esforço das décadas de 50, 60 e 70 da Fundação Nacional de Saúde, da Funasa. Inclusive, diversas dessas organizações eram inclusive operadas, ativos dessas organizações, como estações de tratamento de água, por exemplo, eram operadas por servidores da Funasa. Sim. Nós temos hoje servidores na Fundação, o nosso diretor de engenharia, o Zé Antônio, tem 50 anos de Funasa. Então, assim, é testemunho ocular, né? da história. E outra, você tem um acúmulo e vivendo essa realidade, que é diferenciada, né, de outros perfis de municípios. E a contribuição que a Funasa deu para o saneamento rural, e eu acho que é uma das maiores e mais importantes, foi a elaboração do Programa Nacional de Saneamento Rural. O Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele foi desenvolvido há alguns anos atrás e se percebeu que... Planasa não, Plansab, né? E se percebeu que ele não atacava adequadamente a questão do rural. Uhum. Então, a Funasa se dispôs, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a elaborar um novo programa específico para lidar com as especificidades do saneamento rural. E este plano é um plano absolutamente essencial. Nós, inclusive, estamos numa luta dentro da Funasa, dialogando com o governo, a busca de institucionalizar o Plano Nacional, o Programa Nacional de Saneamento Rural, para que ele possa servir como base fundamental orientadora das ações. Então, essa é uma das contribuições básicas. Mas hoje a gente percebe, Gilmar, eu até falo isso com os colegas da Funasa, já que você mencionou a questão do meio ambiente, a Funasa sempre teve como orientador, como norte, buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da condição de saúde das pessoas através do saneamento básico. Mas hoje a gente tem que abrir uma nova linha de atuação em face da crise climática que nós estamos vivendo. Inclusive, essa é uma outra questão que eu coloquei aqui, que eu ia solicitar assim, o seu posicionamento, porque hoje nós estamos enfrentando gravíssimos problemas voltados para esses desastres climáticos. Nós acabamos de fazer aqui na ABM, lançar uma cartilha sobre migrações provocadas pelas crises climáticas, né? E essa é uma realidade mundial. Você está vendo aí o que está acontecendo nas queimadas, cada vez ampliando mais. A seca na região norte do país. Então, eu não sei, assim, a gente tem essa preocupação e eu acredito que essa é uma preocupação que já está, vamos dizer assim, no planejamento de vocês, mas nós precisamos dar resposta para isso. Não é? Perfeito. Não, dentro dessa perspectiva da crise climática, a gente precisa, por exemplo, há duas ordens de atuação da Funasa. Uma de curso imediato, né? Então, quando você tem uma crise, um evento climático extremo, o Ministério da Saúde tem que ter um braço operacional que possa intervir fisicamente no espaço. Por exemplo, atuando sobre questões como qualidade da água, nós temos laboratórios móveis e laboratórios fixos para fazer a testagem de qualidade da água, porque isso é essencial para a gente evitar pós-desastres, como do Rio Grande do Sul, por exemplo, a proliferação de doenças de veiculação hídrica.
né? Então, e é muito perigoso porque as águas estão todas contaminadas, então você tem que manter um controle rígido de qualidade de água. Você precisa ter uma instituição que possa minorar o sofrimento das pessoas por conta da ausência de água. Eventualmente, foi uma realidade que aconteceu lá, tendo que levar água mineral em quantidade. Eventualmente, perfurar um poço para poder obter água ou qualquer outra iniciativa que possa ajudar nesse sentido. Então, essa resposta rápida é uma questão que passa a ser fundamental. Mas a gente precisa trabalhar o saneamento, essas 4 áreas que eu coloquei, como parte de um esforço para aumentar a resiliência das cidades aos eventos climáticos extremos, para evitar que... a ONU tem um estudo que diz o seguinte: para cada dólar que você investe em prevenção, você economiza 4 em socorro. Então, nós precisamos estar voltados para pensar não apenas o imediato de socorro em crises, mas também como usar as melhorias de saneamento básico como um instrumento para evitar, para reverter e para aumentar a resiliência das cidades, dos assentamentos humanos que precisam dessas atuações. Olha, conversando aqui com você, Alexandre, fica claro que essa decisão de retomada da Funasa, ela foi uma decisão acertada. Agora, claro que ela precisa de responder a essa decisão tomada de continuidade. Eu acho que é um grande desafio para vocês, para o governo federal, né, dotar a Funasa e criar programas que dialoguem com essa realidade, né. De parte da ABM, a gente tem todo o interesse, não só em trabalhar isso, porque nosso perfil de municípios bate muito com o da Funasa, né. A gente conhece um pouco da realidade dos municípios brasileiros, e eu acredito que com essa retomada vocês têm esse grande desafio de mostrar, olha, a retomada da Funasa vai ser um ponto de apoio importante para a gente suplantar esses grandes desafios que colocam, né, o Brasil ainda em posição complicada. E nós estamos aí no andamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, e dentro dos ODS você tem aqueles que estão diretamente ligados à água, a fornecimento de água, a saneamento, a controle climático, enfim. Quer dizer, a gente tem indicadores negativos que só vão ser solucionados se a gente tiver política para isso. E nós sabemos que isso tem que acontecer com a parceria com as cidades, porque o município é autônomo, não adianta nada a Funasa querer, o governo querer, se a gente tiver um bom relacionamento para que isso tudo flua e o prefeito ou a prefeita entenda que essa é uma política importante que tem que ser colocada em prática. Bom, mas nós já estamos no final aqui da nossa entrevista. Eu queria deixar, Alexandre, para suas considerações finais, e a gente vai ter oportunidade de conversar em outros momentos no andamento desse processo aí de retomada da Funasa. Gilmar, eu vi aqui que da minha pauta aqui eu consegui tocar em tudo, exceto uma questão que eu acho que é uma questão relevante e que dialoga com um elemento que você colocou no começo do programa, falando da fragilidade, das dificuldades que os municípios menores têm em relação a lidar não apenas com o problema do saneamento básico, mas com diversos outros problemas, né? Porque o município, depois da Constituição de 88, foi... se tornou um ente federado e passou a ter autonomia. E passou a ter um conjunto enorme de responsabilidades. Então, a Funasa quer retomar, porque a gente precisa olhar para o futuro, como diz a música do Paulinho da Viola, quando penso no futuro, não esqueço o meu passado. Então, quando a gente está pensando o futuro da Funasa, a gente faz isso sem esquecer o passado de glórias, mas também os problemas. Qualquer organização tem problemas. A gente quer olhar para o passado para a gente verificar o que foi positivo, para a gente trazer e reforçar, e o que foi negativo, para a gente evitar e superar. Claro. Né? E uma das questões que eu quero trazer de volta do passado da Funasa e do passado da Funasa que deu claramente certo é a questão da assistência técnica. Porque a gente não pode transferir a carga de responsabilidade para os municípios, especialmente para os menores de 50 mil habitantes, e achar que eles vão ter capacidade técnica de apresentar projetos para todas as áreas possíveis de atuação.
inclusive para a área de saneamento, que é tecnicamente muito sofisticada. Então, a gente precisa ajudar os municípios a elaborarem os projetos, até para que o dinheiro público, o Tribunal de Contas, quando venha nos cobrar, ele saiba que a gente está fazendo a transferência de recurso através de convênio, mas a gente está ajudando também o município a elaborar um projeto de melhor qualidade para a aplicação do recurso ser mais eficiente e efetiva. Sem dúvida. Então, as minhas considerações finais são essas de que nós estamos esse nosso buscando. primeiro bate-papo aqui Isso. já deu para as pessoas terem uma ideia, né, da importância da retomada da Funasa e dos grandes desafios que vocês têm pela frente. Eu agradeço o Alexandre Mota pela presença aqui no Diálogos Federativos na ABM e voltaremos com certeza, Alexandre, para discutir outras ações aí importantes que vão impactar na melhoria da qualidade de vida dos municípios brasileiros. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado aos colegas da ABM e, de novo, um grande abraço para todos os prefeitos e prefeitas, todos os vereadores e vereadoras do Brasil. Muito obrigado.